Pessoal, mais uma bomba contra Alexandre de Moraes e o governo Lula. Pessoal, vejam só o que esse advogado, o Jeffrey Chikine, vai falar contra as arbitrariedades que têm acontecido aqui no nosso país, onde ninguém pode falar de eleições, ninguém pode falar daquelas caixinhas mágicas, ninguém pode fazer questionários. E veja só o que ele vai falar nessa denúncia aqui. E tenho certeza, bomba vem por aí, muita coisa vai ser descoberta e eu quero conferir com vocês as falas desse advogado aqui, porque a cada dia que passa nós vamos descobrindo algo novo. A pergunta é, vai dar no quê? Não sabemos, mas as revelações estão vindo aí. Estamos descobrindo coisas que estavam ocultas das últimas eleições e vocês sabem disso. Bora conferir o que esse advogado aqui vai trazer para nós nessa nova denúncia contra as eleições que aconteceram aqui no nosso país. Será que, na sua visão, na sua opinião, foram legítimas, foram transparentes, foram totalmente legal, dentro do rito normal, sem puxar nem para um lado nem para o outro? Fica aí a sua opinião, coloca nos comentários o que você acha disso. E também quero trazer outro vídeo com o deputado Gustavo Gauer, que também vai falar e vai trazer uma bomba em cima desse desgoverno e do Alexandre de Moraes. Será que eles estão com medo dessa nova lei magnífica que está nas costas de Moraes? Será que os outros ministros estão confiantes de que nada vai acontecer com eles? Quero trazer esse vídeo aqui para vocês. Se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Bora assistir esse conteúdo agora, porque lá vem pedrada. Gente, vejam o tamanho dessa bomba. Quantas e quantas pessoas já foram perseguidas e presas no Brasil só por questionarem as eleições de 2022? E nos últimos dias, tudo que a esquerda fala é em defesa da soberania nacional. Porém, olhem isso daqui. Ex-secretário de Trump acusa a CIA americana, de interferir nas eleições no Brasil. Mike Pence atuou no Departamento de Estado dos Estados Unidos e aponta suposta interferência norte-americana no Brasil. Segundo ele, a CIA utilizou organização não governamental para interferir nas eleições do Brasil em 2022, durante a gestão de Joe Biden. Olha só, Joe Biden, esquerda nos Estados Unidos. Fundo teria sido utilizado pela CIA em uma suposta interferência no pleito brasileiro, vencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o então presidente Bolsonaro, que tentava a reeleição. A interferência seria exatamente para favorecer Lula. A acusação é exatamente a seguinte, que o governo dos Estados Unidos aumentou os recursos destinados ao Brasil entre 2019 e 2023 via a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, durante o governo de Jair Bolsonaro. Os objetivos, alegou Mike Pence, seriam atacar Bolsonaro e censurar políticos de direita. Segundo a Oeste, Mike Pence teria dito que entidade financiada por agências do governo norte-americano e composta de ex-diretores da CIA teria feito parcerias com o Tribunal Superior Eleitoral, com o TSE, em 2022. A organização teria ministrado recursos e orientado a remoção de conteúdos com base em critérios estabelecidos fora do Brasil. Mike Pence também acusou veículos de checagem de fatos brasileiros de atuarem como instrumentos de censura a serviço do governo dos Estados Unidos. Pessoal, é inacreditável, né? Tudo isso aqui que ele está dizendo, e o Mike Pence, que participou da Câmara dos Deputados de uma comissão onde ele revelou tudo isso aí, que os Estados Unidos interferiu diretamente. Se o resultado favoreceu o Lula e não favoreceu o Bolsonaro, teve o dedo do TSE, teve influência de influenciadores, teve a grande mídia e teve até outros países. Agora, como é que eles agora se posicionam para falar de soberania, que outro país não pode falar nada daqui, não pode intervir, não pode dizer nada? Mas nas eleições passadas, vejam só, houve dinheiro vindo de fora para patrocinar e dar vantagens ao desgoverno que está aí para derrotar o nosso presidente Bolsonaro. É inacreditável. As coisas estão vindo à tona. Veja só o que está acontecendo. Agora,
querem falar em defesa da soberania nacional. Segundo ele, 24 agências que compõem o projeto seriam marionetes americanas financiadas por órgãos como o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso aqui me fez lembrar disso. Sair daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Aí você me diz que esse juiz é um juiz imparcial, que é um juiz que defende a democracia, que é um juiz totalmente legítimo, que não tem lado, que não tem viés. Isso é inacreditável, né? E é presidente do nosso STF. É inacreditável. Uma pessoa que dá vantagens a um e vê que o outro fica em desvantagem, mas faz de tudo para que o outro se prejudique. É inacreditável. Não é à toa que o Alexandre de Moraes faz tudo o que faz, porque esse presidente do Supremo Tribunal Federal dá aval. Agora que ele está um pouco com medo, né, já cogita até deixar antecipadamente o STF, já cogita. Ele sabe, porque as coisas estão pesando. E mais chumbo grosso, tá vindo aí dos Estados Unidos. Tinha que vir uma pressão de fora para colocar esses ministros nos seus devidos lugares, e as coisas estão só começando a aparecer. Acredito que muito mais coisa vai vir por aí. Nós derrotamos a censura com dinheiro e interferência americana, nós salvamos a democracia com interferência americana nas eleições brasileiras, nós derrotamos o bolsonarismo. Nunca ficou tão clara essa sua fala, Barroso. A democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Interferência de agência americana censurando o Brasil, interferência dos Estados Unidos para censurar brasileiros, e ainda tem coragem de falar que tudo isso foi feito para salvar a democracia. É exatamente o discurso das ditaduras. Impõe-se a ditadura para salvar a democracia. Em nome da democracia, nós censuramos vocês, nós derrotamos o bolsonarismo. Em nome da democracia, nós aceitamos agências americanas interferirem nas eleições do Brasil. Quem disse isso foi o Barroso. Olha só, está no UOL. O ministro relatava que pediu aos americanos, quando foi presidente do TSE, declarações de apoio à democracia brasileira. Barroso, presidente do STF, afirmou que os Estados Unidos deram apoio à institucionalidade e à democracia brasileira. Barroso disse que os Estados Unidos interferiram na soberania nacional. E tudo isso agora foi confirmado por Mike Pence, ex-secretário do primeiro governo de Donald Trump. É, gente, a mentira tem perna curta. Derrotar o bolsonarismo nunca fez tanto sentido. E a casa caiu. Todas as vezes que eu saio na rua agora... Antes de nós continuarmos aqui com outra bomba que o Gustavo Gauer vai falar aqui, pessoal, quer prova mais contundente do que essa? É um advogado. Esse advogado não está levantando um falso. Ele não está acusando sem prova. Você viu aí que ele mostrou documentos em que o próprio Barroso... E tem vídeo. O vídeo está lá, está exposto, está na internet. O próprio Barroso falou com as suas próprias palavras, sua língua, sem pressão de ninguém. Não foi escondido. Ele falou claramente: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso já era suficiente. Já era o suficiente para o presidente do Senado Federal convocar os seus senadores e dizer: vamos pautar um impeachment, porque é inacreditável um juiz da Suprema Corte, que era para representar a democracia, a liberdade de expressão, que era para representar a justiça, está tomando lado contra um e favorecendo o outro. Porque é exatamente isso. Não tem desculpa nem para onde correr.
Mas veja só, o desespero tá tomando conta. Agora é tarde. Não tem mais como tirar, não tem mais como voltar atrás das suas palavras, Barroso. Vai pagar pelo que tá fazendo. Não é à toa que ele quer sair do STF antecipadamente. Mas veja só as palavras de Gustavo Gauer com relação à lei Magnitsky que está caindo nas costas desses ministros. Acompanhe isso aqui. Agora, tem uma nova pergunta que fazem para mim que se tornou a preponderante, a mais repetida. Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é, quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. É verdade, a pergunta agora não é se ele vai cair, é quando, né? Antigamente, há um tempo atrás, há uns dias atrás aí, antes do Eduardo Bolsonaro ir atrás, nos Estados Unidos, atrás dessa lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, nós perguntava, será que o Alexandre de Moraes vai cair? Será que vai acontecer alguma coisa? Nós ficávamos nessa conjectura. Agora a pergunta mudou. Quando é que vai acontecer isso? Pode ser mais cedo, pode ser amanhã, mas também pode ser daqui a uns meses, daqui a um ano, ninguém sabe. Mas a pergunta que fica agora é, bem colocada pelo Gustavo Gauer, quando será que a queda vai acontecer? Eu tenho escutado muito essas duas perguntas. Quando ele vai cair? E será que eles estão importando mesmo? Parece que eles não estão nem aí. O STF, principalmente na pessoa do Gilmar Mendes, se esforça para tentar passar uma imagem de que ele não está nem aí, não está nem um pouco preocupado com isso, a vida que segue, e faziam até umas piadas alguns dias atrás. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então, eles estão indo lá. E aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Então eles não têm mais entrada em lugar nenhum, eles não têm a possibilidade de marcar uma agenda, ninguém senta para conversar com eles. Agora vem a paulada. Parece que os ministros estão perdendo a credibilidade. Aliás, já não tinha credibilidade nenhuma e agora nem os Estados Unidos estão reconhecendo eles mais como autoridades do Supremo Tribunal Federal, né? Que aqui no nosso Brasil eles são, né, o topo, ninguém investiga eles, ninguém questiona eles, ninguém pergunta nada a eles, ninguém pode dizer nada contra eles. Porque aqui no Brasil eles com aquelas toguinhas nas costas se sentem o Deus. Agora estão indo para os Estados Unidos querendo saber o que vai acontecer. Será? E estão sem resposta, ou seja, estão sem credibilidade no exterior. É inacreditável. Que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Imagine só isso acontecer no estágio da vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas. Apavorados. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada, eles vão continuar indo para cima, e até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos em decisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes.
Esse comentário aqui que o Gilmar Mendes mantém blindagem de Moraes, será que isso não soa como um conivente que vê o erro da pessoa, mas finge que não está vendo, faz uma vista grossa, tenta tapar o sol com a peneira? Será que não soa isso? E isso vem exposto em um jornal e todo mundo, eu digo, os senadores, pelo menos o presidente do Senado, finge que está tudo bem, está tudo normal, isso faz parte da democracia. Uma pessoa cobrir os erros de outra pessoa, isso ser reportado, uma pessoa que está sendo conivente com a outra pessoa, que está passando por cima da lei, por cima da Constituição, rasgando, isso está se tornando totalmente normal aqui no nosso Brasil, e o presidente do Senado finge que nada está acontecendo e aquelas palavras dele, que não vai ser esquecida, ainda que tenha 81 votos dos senadores, incluindo o dele, ele não vai colocar o impeachment para frente. Ele só vai colocar esse impeachment para frente, só vai pensar melhor, ele só vai decidir isso no dia que ele sofrer sanções pesadas contra ele, porque ele também está sendo conivente com isso aqui que está acontecendo no nosso Brasil e na justiça imparcial do Brasil. 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou. Pelo contrário, na justiça parcial do Brasil. Arquitetou todo esse plano de usar Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças aos ministros, aos senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação, mas ele também tem medo de que, se for para cima do Alexandre de Moraes e realmente o Alexandre de Moraes ceder, o Alexandre de Moraes vai contar para o mundo quem foi o cabeça desse esquema da ditadura de toga que a gente vive hoje. Então, assim, esse cidadão aqui está muito preocupado, e lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, o verdadeiramente por trás de tudo isso, se chama Gilmar Mendes. Agora, voltando aqui, apavorados. Imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, e de repente ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador, ou um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Esse é o caminho que eles estão indo. E é exatamente isso que está acontecendo. Ele é um cúmplice, não só ele, a Carmen Lúcia, Zanin, Flávio Dino, Fachin, tudo cúmplice do que está acontecendo, dessa perseguição política, dessas prisões arbitrárias, dessas censuras, tudo cúmplice. Então, eles todos têm que responder pelo que fizeram. Eu ainda tenho essa expectativa de que cada um vão responder por tudo que está fazendo, por mais que isso seja difícil, porque a gente sabe que essa Suprema Corte daqui é quase que intocável. Agora nós estamos vendo que ela está se fragilizando por causa de pressões que estão vindo de fora, porque se depender daqui não acontece nada. Mas estamos vendo aí que os ministros já estão um assim, um meio assim, um já está querendo pular fora, o outro já está apavorado, outros já não estão dando aval, não estão explicitamente declarando tanto apoio assim a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não está com essa força toda, está apavorado, está tomando decisões com o fígado, que essa que é a verdade, né? Tá querendo dobrar a aposta como se ele fosse o deus do Olimpo. Então, a conta tá chegando. Eu acredito que isso é só o começo. E a gente vê que, como eles tentam manter um teatro de que não estão sendo impactados ou afetados com tudo isso, eles estão dobrando a aposta. Esse caminho não vai dar certo para eles. Não adianta, não existe uma possibilidade
de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. A solução é: arruma um discurso qualquer que vocês quiserem inventar, dê a anistia total, geral e restrita, abandona todos esses inquéritos ilegais. Vocês vão ter que realmente agora fazer isso. E quem sabe poderão continuar exercendo a função de ministros do STF com acesso às suas contas bancárias sem ter sua principal fonte de renda sancionada pela Magnitsky. Mas é uma escolha que eles têm que fazer. Mas eles não vão fazer isso. Agora, já pensou os ministros agora, ouvindo isso que Gustavo Gauer está falando? Diante do Brasil e do mundo, dar um passo atrás e dizer: vamos dar anistia ampla, geral e restrita, e nós estamos todos em acordo que nós excedemos com as nossas prerrogativas, nós excedemos no juízo legal, nós não fomos justos, nós ultrapassamos a linha. Então, Brasil, supondo que os ministros se reúnem tudo e digam isso: então, Brasil, nós reconhecemos o nosso erro, queremos pedir desculpas pelas nossas ilegalidades e a partir de agora nós damos um passo atrás e vamos corrigir as nossas rotas. Você acha que isso vai acontecer? É difícil quando a pessoa está no auge da sua arrogância, se sustentando algo que não é verdade. Para ela voltar atrás, ela vai ter que se humilhar. E você já viu a possibilidade, do jeito que esses ministros estão tratando as coisas, Bolsonaro, do jeito que eles estão tratando Bolsonaro, Alexandre voltar e dizer: não, eu reconheço que eu me excedi contra Bolsonaro. É por isso que eles estão tentando dobrar a aposta. Eu não vejo sinal de vitória para esses ministros, eu não vejo caminho de vitória, porque cada dia que passa é uma revelação nova de arbitrariedades, é um áudio, é uma mensagem, tudo está acontecendo. Mas o que eu acho mais incrível é que a imprensa brasileira tem acesso a todas essas informações. O Tagliaferro, ele já trouxe, o ex-assessor de Moraes, ele já trouxe vídeos, mensagens, mostrando que dentro daquele gabinete ali eles procuravam perseguir. Mensagens, claro, o Tagliaferro deixou, expôs na internet, né, onde ele tem dado entrevista. Perseguição contra as pessoas do 8 de janeiro, criando provas falsas para prender as pessoas a mando de quem? De Moraes. Mas a imprensa não está nem aí para reportar isso, ninguém vai atrás. Se não for as redes sociais, é por isso que fica essa loucura para censurar, para derrubar perfil, para desmonetizar canal. Por quê? Por causa disso. Porque eles não querem que a verdade venha à tona, eles não querem que a sujeira seja revelada, eles não querem levantar o tapete ou que ninguém levante o tapete e mostre a sujeira, eles não querem. Tudo que eles querem é a Globo News, o UOL, CNN, dizendo: não, tá tudo bem, eles estão dentro da legalidade, eles estão defendendo a soberania, porque para defender a soberania pode mentir, para defender a soberania pode enganar, pode fazer tudo. Parece que é isso. Com a conivência das grandes emissoras de televisão. Então, jornalistas de fora do Brasil, de outros lugares do mundo, têm que reportar coisas em que os brasileiros e os jornais brasileiros estão negligenciando e se omitindo a fazer. É vergonhoso, mas é a realidade. O que está acontecendo aqui no nosso país. Nós não vivemos em uma democracia livre. Nós não vivemos em uma democracia plena. Essa que é a verdade. Porque os ditadores de toga é quem estão, até o momento, é quem está dando as ordens como deve se proceder, como deve seguir, com a conivência da grande imprensa. Inacreditável. Eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Todos os dias temos vídeos novos aqui trazendo informações. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.